Fala, meus amados irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus o Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você, a sua casa, a sua família, você seja abençoado, edificado, em nome de Jesus Cristo. Amado, deixa eu fazer algumas considerações aqui, iniciais. Amado, você que não é inscrito em nosso canal, de alguma maneira esse vídeo chegou até você e tem edificado a sua vida, tem te alertado, tem te instruído, tem te dado ferramentas e mecanismos de defesas espirituais, inscreva-se no nosso canal. Faça o nosso canal crescer, faça o nosso grupo de inscritos robustecer, ok? Deixe o seu like, faça o seu comentário acerca dos conteúdos que você assistiu, escreva o que a mensagem ministrou ao seu coração, o que ela te trouxe de lucidez, o que ela acrescentou à sua vida. Isso é de suma importância para cada um de nós, tá bom, amados? Isso faz com que o nosso canal ele cresça cada vez mais, tá bom, meu amado? Amados, eu quero compartilhar com os amados irmãos algo que veio a meu espírito nessa semana fazendo o meu devocional, né? E eu já falei uma certa feita e torno a repetir. Eu não leio a Bíblia para pregar, eu leio a Bíblia para me santificar. E pelo fato de ler a Bíblia e me santificar, por isso eu prego. Ok? Eu não leio para pregar, eu leio para me santificar. E a semelhança do salmista, criei, por isso eu falei. Então, por isso que eu falo das Escrituras. Porque eu não falo para, primeiro, me exibir, querer me aparecer. Não. Eu quero que o corpo de Cristo seja edificado. Eu quero acrescentar ao povo de Deus. Então, essa é a minha intenção. Então, fazendo o meu devocional, eu voltei novamente a ler completamente a Bíblia. Todo ano eu faço isso. Eu leio a Bíblia todo ano, ela completa. Leio o primeiro o Novo Testamento, depois o Antigo Testamento, ou como queira, né? O Primeiro Testamento ou o Segundo Testamento. E eu estou lendo Mateus, ok? E quando eu me deparei com o capítulo 14, por isso, meu amado, deixa eu te falar, por isso você que é um cristão, faz-se necessário você ler a Bíblia regularmente. Periodicamente faz-se necessário você ler a Bíblia. É inadmissível um cristão que tem 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 e não ter lido a Bíblia uma vez sequer na sua vida. Um cristão, talvez de 6 meses, 8 meses, já era o suficiente para ele ter lido a Bíblia completa. Um cristão de 1 ano, 2, 3, que não leu a Bíblia toda, ainda ele está em pecado. Pecado de desobediência. Então leia a Bíblia regularmente, amado. Josué deixou escrito lá pra gente: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. O salmista do Salmo de número 1, ele fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. 1 Timóteo 4,5 diz: porque pela palavra de Deus e oração é santificada. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Então nós devemos conhecer a verdade. Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele é a verdade, ele é o verbo vivo de Deus. Então, leia a Bíblia regularmente. Oséias fala que meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Mas não é que o conhecimento não chegou. Eles rejeitaram o conhecimento, diz Oséias. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Oséias capítulo 4. Então, nós devemos ler a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia regularmente, o Espírito Santo vai nos dando novos flashes, novos insights, novas informações. Ele vai construindo coisas novas e robustas dentro de nós. E passando por esse capítulo
capítulo 14 de Mateus, o Espírito Santo me trouxe a lucidez, algo que tem acontecido. Então, primeiramente, você que é homem e jovem, homem casado e jovens, assista ao vídeo até o final, amado. Assista ao vídeo. Pegue as referências bíblicas que eu vou passar para vocês. Anote, memorize alguns conceitos e textos bíblicos. Na sua vida, vai te edificar, vai ser libertador para a sua vida. E você, mulher, que também tem esse problema, eu vou falar sobre pornografia, sobre dancinhas eróticas, dancinhas perigosas que eu coloquei aqui, no TikTok, no Instagram, que tem destruído a vida espiritual de muitos cristãos. Ok? Então, lendo, fazendo meu devocional, eu já estou suando, é normal. Lendo e fazendo meu devocional, Mateus capítulo 14, versículo 1 em diante. Vamos lá. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse a seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e o tinha manietado e o encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão, Filipe. Porque João lhe dissera: não é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. E festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou, é esse gatilho aqui que o Espírito Santo me trouxe lucidez. Dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se por causa do juramento, e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Texto famoso, conhecido, possivelmente, da maioria dos cristãos. O detalhe aqui é que Herodes estava comemorando o seu aniversário. Herodes foi repreendido por João Batista, o último dos profetas. Herodes disse que não era lícito ele possuir a mulher de seu irmão, Filipe de Itureia, Herodias. E ele, contrariado com seus sentimentos, porque ele estava possuído de desejo, ele queria ter a mulher de seu irmão, mas isso era ilícito, isso era adultério. E João repudiou a conduta de Herodes. E num dia do seu aniversário, Herodias, possuída de ira, porque possivelmente também ela estava atraída por Herodes, ela manipula sua filha e faz com que a sua filha dance diante de Herodes. Certamente uma menina muito bela, certamente uma menina muito formosa, certamente uma menina muito bonita. E Herodes fica encantado com a sua beleza, o seu talento, e ele fica ali enamorado e certamente embriagado, entorpecido. Ele dá o direito a ela de pedir o que ela quer. E ela pede: eu quero a cabeça do profeta. Eu quero a cabeça de João Batista. E eu quero ela numa bandeja. E ele fica estupefato, porque ele sabia que João era profeta e era amado pelo povo. João veio para preparar o caminho pela vinda do Senhor. Mas ele jurou. O juramento dele não poderia voltar atrás. E João foi decapitado, degolado. Porque um homem ficou diante de uma mulher formosa, bela, dançando, de maneira insinuante. E ele ficou seduzido, atraído pela dança dela, uma dança perigosa. E hoje nós vemos, com o advento da tecnologia, que todo mundo tem um celular,
um tablet, por exemplo, eu utilizo muito meu tablet, está aqui, que é uma ferramenta muito útil para o bem, mas da mesma forma também é para o mal. E muitas pessoas têm sido envolvidas na pornografia, no vício da pornografia. E com isso tem ocorrido desdobramentos terríveis na vida de pessoas que são envolvidas, atraídas, engodadas pelo vício da pornografia. Com isso, outros desdobramentos, masturbação, crise social, crise relacional, crise matrimonial, prejudica o profissional da pessoa, o emocional da pessoa, o espiritual das pessoas. Eu peguei aqui algumas pesquisas, isso me fez pesquisar. Eu peguei aqui uma pesquisa do UOL e uma pesquisa aqui americana, e eu vou ler aqui alguns dados para os irmãos. Vício em pornografia afeta a vida sexual e a saúde mental das pessoas. Desde que surgiu a pandemia, e com ela o isolamento social, intensificou-se um problema que atinge uma parcela da população, principalmente homens. O vício em pornografia, a dependência em conteúdo erótico, pode ser descrita como uma busca obsessiva pelo prazer sexual através da visualização de materiais pornográficos ou masturbação. Esta última, quando associada à pornografia, pode se tornar compulsiva, ou seja, descontrolada, um vício, ok? Comprometendo o cotidiano e as relações sociais do indivíduo. Eles utilizam um nome aqui, certamente deve ser fictício. O mineiro Valmir, 29 anos, casado há 3 anos, admite passar entre 4 e 6 horas diariamente consumindo pornografia na internet. Aliado à masturbação. A esposa desconhece o vício e que se agravou bastante com a pandemia. Eu tinha planos e a pandemia atrapalhou, diz Valmir, né? Valmir. E como estou ficando mais em casa, o vício aumentou. E cheguei a me masturbar 4 vezes em um único dia. Olha o absurdo, irmão. Relacionada a vícios em sexo pode prejudicar a vida social e profissional de todo e qualquer indivíduo. Emoções têm relações a quase direto com o libido. Um estudo diz que piora a função erétil e pode estar ligado ao consumo de pornografia. Uma pesquisa realizada pela Metro Century Cruise, deve ser assim que pronuncia, amém? Empresa americana de software de segurança, apontou que no primeiro semestre de 2020 houve um aumento de 600% a sites pornográficos, em relação ao mesmo período em 2019. O relatório foi realizado com base em dados anônimos coletados pela empresa americana. Apesar de se enquadrar nesse aumento durante a pandemia, Valmir acredita que o problema o acompanha desde os seus 18 anos. Desde a sua mocidade, ele sofre com esse problema. Isso não é um problema particular só dos homens. Mulheres também, principalmente nesse século, têm sido dominadas também pela pornografia. Um outro estudo aqui diz, conduzido por pesquisadores da Universidade da Califórnia, dos Estados Unidos, sugere que os efeitos do acesso contínuo à pornografia são semelhantes a homens e a mulheres. Ou seja, elas também podem ficar viciadas no conteúdo erótico. A pesquisa divulgada na revista científica foi realizada em 121 mulheres universitárias, que antes de participarem do teste, responderam às perguntas sobre a sexualidade e o seu consumo de pornografia. De acordo com o levantamento do estudo, 16% das mulheres assistem a conteúdos adultos mensalmente. Entre os homens, a porcentagem é de 47%. Mesmo assim, a possibilidade de desenvolver um vício é igual para ambos os gêneros. Então isso fala da facilidade, da vulnerabilidade que homens e mulheres têm
para o vício em pornografia. E com isso, amado, está se desenvolvendo uma cultura do adultério, uma cultura da depravação, uma cultura da quebra das alianças. Porque, note, Herodes, ele estava desrespeitando o seu próprio irmão. Ele estava com desejos impuros e ilegítimos para com a esposa do seu irmão. E a esposa do seu irmão também, da mesma maneira, também queria ter relações com o próprio Herodes, com o cunhado. Então nós percebemos hoje que hoje está uma cultura do adultério, irmão. Uma cultura da quebra das alianças. Pessoas que não mantêm a fidelidade ao seu matrimônio. Entenda, irmão, entenda. Principalmente se você for cristão e tem problemas com pornografia. Jesus deixou bem claro: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Porém eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. O adultério começa na mente, amado. O adultério começa na mente. E o início que faz com que ele penetre na mente é os olhos. Os olhos, a cobiça, a concupiscência dos olhos. Entrou-se nos olhos, penetrou-se na mente. Penetrou-se na mente, consumado está. Só falta o dia e a hora. Então o fato de Jesus nos falar para a gente se privar é para que a gente não seja dominado. Então com isso se estabelece a cultura do adultério. Está normal, está banalizado. As pessoas casam, descasam. As pessoas casam e não são fiéis à sua aliança. Não são fiéis a seus cônjuges. Ok? Então, nós devemos alertar o povo de Deus. O profeta Oséias diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e adulterar, e há homicídios sobre homicídios. O profeta está falando que o natural na terra, por falta do conhecimento de Deus, é o adulterar. As pessoas estão tendo como comum o adultério. E não é comum. Não é normal. Não é legal. É ilícito, mano. É pecado. É pecado. Malaquias, ele repudia o povo de Deus, porque o povo de Deus estava também com a cultura do divórcio, do adultério. E o povo queria que Deus aceitasse os seus sacrifícios, que Deus aceitasse a sua adoração, que Deus aceitasse os seus cânticos, que Deus aceitasse suas composições, que Deus aceitasse seus salmos, seus sacrifícios, seus cordeiros. E Deus falou: eu repudio. E o fato de eu repudiar é porque vocês romperam com a aliança da mulher da mocidade de vocês. Por isso que eu repudio. Eu não aceito. Eu não aceito. Na verdade, eu odeio o divórcio. É a palavra que o Senhor diz. Ouça esse texto, Malaquias capítulo 2, versículo 10 em diante. Essa versão aqui é King James, é NVI essa versão aqui. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? E por que será então que quebramos a aliança de nossos antepassados, sendo infiéis um para com os outros? Lembra? Herodes estava sendo infiel com seu irmão Filipe. A mulher de Filipe estava sendo infiel com seu esposo Filipe. Ok? E ele está falando: nós não temos o mesmo Pai? Nós não temos o mesmo Deus? Por que a gente está sendo infiel um para com os outros? Ele diz: Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoravam deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó homem que faz isso, e seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo oferta ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enche de lágrima o altar do Senhor, e choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê?
E porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. E não foi o Senhor que fez um só, em um corpo e um espírito, lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência e se cobre de roupas, diz o Senhor do Exército, por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. E como temos cansado? Eles perguntam, né? Vocês ainda perguntam? Quando dizem, todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles, e também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Ou seja, ainda são irônicos. Ainda são, de alguma maneira, sarcásticos com Deus. Mas Deus, olha só, nós não somos tão maus assim. É porque não deu certo. É porque eu já não a amo mais. É porque eu já não amo mais, já não tenho mais amor. O meu amor morreu. Amor não é sentimento, amor é mandamento, irmãos. Amor é mandamento, não é sentimento. O nosso problema, a nossa geração, é que a nossa geração está sendo guiada pelos sentimentos e não pelos mandamentos, e não pela obediência. Por que casou? Vamos lá, por que casou? Alguém obrigou a você entrar na igreja, a você entrar num cartório, assinar um documento, fazer votos, juras? Ninguém obrigou, amado. Ninguém pegou os dois pelas mãos e falaram, vocês vão se casar. Não, você escolheu o seu esposo. Você escolheu a sua esposa. Você fez os votos de amar, honrar, respeitar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E por que se quebrou os votos? Por quê? Por que você cometeu adultério? Por que você é viciado em pornografia? Por quê? Porque você tem essa ligação tão afetiva com o seu aparelho celular, pesquisando coisa que não convém, entrando no Instagram para ficar vendo mulheres seminuas, vendo no TikTok, no Quai, seja lá o que for. Pastor, você está falando porque o senhor conhece, o senhor tem? Não, eu não tenho, não. Eu não tenho. Minhas únicas redes sociais é meu WhatsApp e meu Instagram, que eu mal mexo. E quando vou lá é para postar alguma coisa, já saio fora. Eu tenho dificuldade de lidar com isso, porque eu não quero ser dominado por isso. A palavra fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Eu não fico... Amado, eu tenho até dificuldade de lidar com isso, e é difícil no estado de pastor e de um profissional, né, liberal como eu sou. Eu tenho que dar a devida atenção, mas eu sou propositalmente displicente para dizer para esse aparelho, para essa tecnologia, quem manda sou eu. Eu vou olhar quando eu querer. Eu vou ver quando eu quiser. Eu vou acessar quando eu tiver vontade. Quando eu tiver necessidade, aí eu vou acessar. Entendeu? Porque ela dançou diante de Herodes, na frente de Herodes, na vista de Herodes. E hoje essas mulheres estão dançando na vista das pessoas através de um celular, mano. Estão ganhando dinheiro, fazendo dancinhas, foto, através de um celular. E isso é prostituição. Isso é prostituição. Para quem é casado, adultério. Adultério. Note, amado, Herodes estava festejando o seu dia natalício. E diz o texto,
dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. O intento dessas mulheres nas redes sociais, amado, das quais estão aí espalhadas, é lhe agradar, é lhe atrair, é lhe seduzir, é atrair as suas concupiscências, trazer nuances, desejos, afeições, sonhos na sua mente. Fetiches na sua mente. Quer te prender. Os celulares hoje se tornaram janelas espirituais, amado. Que hoje, através dessa tecnologia, alguém lá dos Estados Unidos pode aparecer na sua janela espiritual, nessa janela aqui, ó, diante de você, e te seduzir, te atrair. Como é que Adão e Eva pecaram, amado? Satanás ludibriou, seduziu, enganou, lançou sofismas e fez com que eles atentassem. O texto diz que, olhando Eva, viu que o fruto era desejoso, atraente, palatável às vistas. Ela foi seduzida pelo que olhou. Entendeu? Quer ver? Vamos pegar o texto aqui. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Aqui, ó, como é que ela caiu? Versículo... Vamos lá no versículo 5 logo, ó. Disse o diabo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e mal. Versículo 6 de Gênesis capítulo 3. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. A filha de Herodias agradou a Herodes, os olhos de Herodes, o desejo de Herodes, as concupiscências de Herodes, as loucuras, as fantasias de Herodes. E a árvore era desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos. Quando alguém comete adultério, quando alguém é viciado em pornografia, os olhos da pessoa se abrem para a concupiscência, para os desejos carnais aguçados. Ok? É um espírito de Jezabel que manifesta ali, amado, diante da pessoa. E a pessoa fica enfeitiçada. Esse espírito de Jezabel enfeitiça o homem, enfeitiça a mulher. Por que as dançarinas de bandas de axé, as dançarinas de funk, elas dançam daquele jeito? Que é para enfeitiçar as pessoas, atrair. Isso ali é um ritual, amado, é um culto. Isso é um culto que está sendo ali realizado. É um espírito de Jezabel que vem para seduzir. Jeú, quando ele vai para matar Jezabel, olha o que ela faz. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 30 em diante. E Jeú veio a Jezreel e, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça e olhou pela janela. Ou seja, quando ela percebeu que Jeú estava vindo para a matar, o que ela falou? Eu vou seduzir Jeú. Eu vou enfeitiçar Jeú. Eu vou tentar paralisar Jeú pela minha beleza, pela sedução, pelo meu corpo. Eu vou frear a atitude de Jeú pelo meu corpo. Mas olha o que Jeú fez. E entrando Jeú pelas portas, disse a ela: teve paz em Enri, e que matou o seu senhor? Levantou-se ele o rosto e para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele, e então ele disse: lançai-a do alto abaixo.
e lançaram-na do alto abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Ou seja, Jeú foi obstinado naquilo que ele estava proposto a fazer. Ele não se deixou ser seduzido pelos encantos de Jezabel. Ele não se deixou ser seduzido pela maquiagem de Jezabel, pelo corpo de Jezabel, pela roupa de Jezabel. Ela pintou em volta dos olhos, ela enfeitou-se o seu cabelo, ela certamente se expôs diante de Jeú para ver se ele parava, para ver se ele mudava de ideia. São janelas espirituais. São janelas espirituais da sensualidade e você tem que tapar. E você tem que ser firme. Como diz a palavra, seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. São janelas espirituais. Janelas espirituais da sensualidade, irmão. Que prende, que aprisiona, que faz da vida da pessoa um inferno, um cativeiro, que a pessoa não consegue se libertar, se sente suja, culpada. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 6:32 em diante, até o 35. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria de um homem que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma recompensa, nem os mais caros presentes servirão para acalmar sua ira, ou seja, a ira do homem traído. Quem faz assim, amado, diz a Bíblia, destrói a si mesmo. E o homem traído, nada vai fazer ele parar. Você já parou para perceber? Os noticiários? O número de homens que estão matando mulheres. Esse bando de louco, maluco, tem que ser preso, amado. Por isso que eu falo, um marido que toca na esposa, esse cara tem que ser preso. Tem gente que fala, tem que orar. Não, tem que orar não, tem que prender, amado. Tem que denunciar. Ah, vamos orar para ver se converte. Tem que denunciar. Denunciar. Um homem que agride uma mulher com palavras, com ameaças, fisicamente, tem que denunciar esse homem para a polícia. Tem que prender esse cabra. Então isso são janelas espirituais. Que faz o camarada querer aquilo que não lhe pertence. Está escrito na lei, amado, para a gente não cobiçar a mulher do próximo, a casa do próximo, os bens do próximo. E quem é meu próximo, pastor? Qualquer ser humano. E essas mulheres com o espírito de Jezabel, elas estão por aí. Elas estão pelas janelas espirituais da sensualidade. Elas estão aí para seduzir jovens. Como na pesquisa que eu li, ele acha que isso acompanha ele desde os 18 anos de idade. E eu creio que isso diminuiu, amado, essa porcentagem. Jovens com 15 anos, 16 anos, 18, 19, 20 anos, com problemas emocionais, espirituais, sociais, não sabe se relacionar socialmente com as pessoas, porque tem dificuldade por causa de quê? Por causa da pornografia, por causa da masturbação. São essas janelas, amado. Escuta esse texto aqui, Provérbios capítulo 7. Leia Provérbios capítulo 7 em todas as versões que você puder. Todas elas, NVI, King James, João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Jerusalém. Leia em todas as traduções que você puder. Nova versão na linguagem de hoje. Leia em todas as versões que você puder. Provérbios capítulo 7, versículos 4 em diante. Diz a sabedoria, tu és a minha irmã. É o entendimento, considera teu parente próximo. E eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Ou seja, a mulher imoral, ela olhou pela janela dela, janela,
ok? E viu num grupo de rapazes um jovem incauto, insensato, desorientado, ocioso. E ela ia e vinha pela rua, próxima à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando ao crepúsculo, o final do dia, e caíam as sombras do entardecer e rodeavam as trevas da noite. E eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela sai na rua com vestes de prostituta. Ela se exibe na janela com vestes de prostituta. Você já viu como é que essa mulher fica dançando? Já reparou? Já viu a vestimenta? É veste de quê? E paralisa, não paralisa? Encanta, não encanta? Com veste de prostituta e cheia de astúcia na alma. Essas mulheres estão cheias de astúcia na alma, amado. Ó, e diz o texto, e ela é sedutora, espalhafatosa, seus pés não suportam ficar em casa. Anda em cada esquina, se detém à espreita a sua vítima. Precipitou-se sobre o rapaz e o beijou sem pudor e lhe declarou. Ou seja, é uma mulher que não fica em casa, não é dona de casa, não cuida da casa, não varre a casa, não lava uma louça, não lava uma roupa. O negócio dela é bater perna na praça, é ficar no baile, é ficar no barzinho, é se exibir, é ficar exalando o seu perfume, é ficar manifestando iniquidade. É o desejo dela. Ela é espalhafatosa, ela quer chamar atenção, ela quer todos os olhares, ela quer todos os holofotes, ela quer ficar nas luzes da ribalta. Ela quer todos os homens a seu bel prazer. E ela escolhe um e o beija. E ela declara, tenho em casa carnes dos sacrifícios de paz, que hoje preparei para cumprir os meus votos. Ou seja, ela dá um ar de espiritualidade nisso tudo. Por esse motivo, saí ao teu encontro, buscar-te e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito, do mundo, amado. Também já perfumei a minha cama e o ambiente com mirra e óleos e canelas. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer. Gozemos os prazeres do amor, pois o meu marido não está em casa. Olha, meu marido não está em casa. Ué, entrou um terceiro personagem na jogada. Ela era casada. Partiu para uma longa viagem, levou consigo bolsas cheias de prata e não retornará antes da lua cheia. Assim, com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu-o com a lisonja e volúpia dos seus lábios e o arrastou. Olha, meus amados. E ele, sem refletir, no mesmo momento, a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como cervo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravessou o coração, e como a ave que se apressa para saltar para dentro de um alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Assim é alguém que comete o adultério. É como um boi caminhando para o matadouro e não sabe que lá no final do corredor a sua vida vai ser ceifada. É como um pássaro que vem voando para o alçapão, achando que vai tirar a comida e vai voar novamente para a liberdade. Pelo contrário, vai cair no cativeiro do adultério. E vai ficar preso, visgado pelos visgos da concupiscência dos seus olhos. Versículo 24 de Provérbios 7.
Agora, portanto, filho, dá-me a tua atenção, inclina os teus ouvidos, as minhas palavras, experimenteis. Não permita que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagueis desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Inúmeras foram suas vítimas e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz ao precipício, o precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. O destino dos adúlteros, dos prostitutos, dos que cometem relações sexuais ilícitas, é o inferno, mano. É a morte. Se a pessoa que comete adultério, ela não morrer fisicamente, porque o homem traído, se ele descobrir, possivelmente ele mata. Ele comete um assassinato. Ele fica cego. Pode dar o que for para ele. Ele não vai desistir. E se essa pessoa não morrer fisicamente, por causa que cometeu um adultério, Deus vai destruir essa própria pessoa. O lugar dessa pessoa é o inferno. Hebreus 13:4 fala: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Apocalipse 21:8 fala: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é o lago de fogo que arde perpetuamente no meio do enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 22:15 diz: no entanto, ficarão de fora os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Geralmente, o adúltero, ele é mentiroso. Começa pela mentira. E o lugar dessas pessoas é o inferno. E por que Deus ele tem que destruir o que comete adultério, o que comete imoralidade sexual, o que é viciado em pornografia, o que é viciado em masturbação? Porque o que se masturba, por que ele se masturba? Porque ele está imaginando alguém. E quem é esse alguém? É alguém que não pertence a ele. Então ele está cometendo idolatria também. Além do adultério, ele está cometendo idolatria. Porque ele está imaginando alguém, criando um ídolo no seu coração, na sua mente. Por que Deus vai destruir? Porque o teu corpo não te pertence. Teu corpo pertence a Deus. E sendo de Deus, ele faz o que ele quiser. 1 Coríntios 6,15 em diante diz: vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os seus corpos, seus membros de Cristo, e unirá a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete. Mas o que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês? E que lhes foi dado por Deus e que vocês não sois de vós mesmos? Ele fala: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós fomos comprados. Nós pertencemos a Deus. Nós não temos o direito de cometer tal abominação, tão sujo o pecado, que é contra o próprio corpo. O corpo, templo do Senhor. Pessoas têm sofrido com isso, amado. Jovens. Homens casados, viciados em pornografia, que deixam a mulher míngua, amado. E tem problema com ereção, porque é viciado em pornografia. Como fugir? Como tratar isso? Como escapar dessas garras, desse feitiço, desse perfume que fede enxofre? Como escapar?
Lembra de José? Quando a mulher de Potifar veio, José fugiu. José não orou. José não ajoelhou e falou, não. José fugiu. Fugiu. E são essas ferramentas que a Bíblia apresenta para a gente. Devemos orar logicamente. 1 Timóteo 4,5 diz, porque pela palavra de Deus e oração é santificada toda criatura. Então nós devemos orar para santificar o nosso corpo. Mas quando a imoralidade vem, a gente deve fugir. E eu vou lhe dar aqui algumas ferramentas, o que a Bíblia apresenta para a gente, como a gente deve fugir. Fugir. Você que ficou até agora, amado, escute. Isso aqui vai ser o que pode te ajudar, amado. Porque eu já tive problemas com conteúdos pornográficos na minha juventude. E só o Espírito do Senhor e a sua palavra puderam me libertar desse cativeiro. Não foi fácil. Não foi fácil. Não será fácil. Mas é possível. Aleluia. É possível você se libertar desse vício maldito. É possível você abandonar essa sujeira. É possível você ter sua mente tranquila, seus olhos puros, seus olhos bons. Possível. Primeiro, o que Jesus ensina? Jesus ele fala, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, não adulterarás. Aí Jesus ele fala o que é o adultério, porque na lei o que era adultério? Só era consumado quando era pego no ato, na graça. Jesus ele coloca a situação mais forte, ele diz por que o adultério acontece. Ele fala o motivo, a causa do adultério. Ele fala, porém eu vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. Então onde começa o adultério? Na mente, a partir dos olhos. A partir dos olhos. Estão entendendo, amado? Então, primeiro passo, como eu faço para fugir da imoralidade sexual? Da prostituição, porneia no grego. Que a palavra ali é aplicada para toda relação sexual ilícita. Como fugir? Eu tenho que guardar os meus olhos. Jesus tinha dito em Mateus 6:22, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, tremendas trevas são. Então, como que o meu corpo fica iluminado por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu olho? Se eu olho luz, meu corpo é luz. Se eu olho coisa boa, meu corpo é coisa boa. Se eu olho treva, meu corpo é treva. Se eu olho coisas escuras, meu corpo é tenebroso. Para onde você está olhando? Aonde estão os seus olhos? Hebreus 12:2 fala, olhando para Jesus. Por que Pedro afundou quando Jesus mandou os discípulos atravessarem? A Bíblia diz que, olhando o vento forte e as ondas, teve medo e afundou. Mas quando ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Por que você está naufragando na pornografia? Porque deixou de olhar para Jesus. Deixou de seguir Jesus. Deixou de ouvir Jesus. Deixou de ver Jesus. Então, o que eu faço? Como eu evito? Como é que eu paro com isso? Mateus 18:8. Aqui, amado, é a chave. Jesus diz, portanto, se o teu pé te escandalizar, corta e atira longe de ti. É melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que com as tuas mãos ou os pés lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca e atira para longe de ti. É melhor te entrar na vida com um olho só do que com os teus dois olhos lançado no inferno. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Arranca. Se
tua mão te faz pecar, corta. Tem que arrancar, amado. Esse tipo de pecado tem que ser arrancado. Como assim, pastor? Tira os aplicativos do seu celular. Tira o TikTok se você não sabe lidar. Tira o Instagram se você não sabe lidar. Se o seu problema é a internet em si, tira a própria internet, amado. Se você quer ser liberto, livre, tira. Corta. Tem que ser cortado. Tem que ser eliminado. Tem que ser arrancado, amado. Tem que ficar fora do seu campo de visão. Tá entendendo? O que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, 2 Timóteo 2,21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Aí ele fala para Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Então ele fala para Timóteo, fuja dos desejos carnais da mocidade. Timóteo, fuja da lascívia, fuja da masturbação, fuja, Timóteo, do adultério, fuja das relações ilícitas, Timóteo. E segue outras coisas. O quê? A fé, a justiça, o amor, a paz. Com que um coração puro invoca o nome do Senhor. Ou seja, tem uma vida de oração, praticando o que é correto, sendo justo, honesto, buscando a fé. A fé vem pelo ouvir da palavra. Ouça a mensagem bíblica, ouça hinos santos, bíblicos, canônicos. Para você se purificar, para o seu corpo ser luz. Ter domínio próprio. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, amado. O Espírito Santo ele tem um mecanismo chamado domínio próprio. Quando você não é cheio do Espírito Santo, você é dominado pela carne. E quais são os desejos da carne? Está aqui, ó. Gálatas 5. Ó. Gálatas 5. Se você é dominado pela carne, é isso aqui que vai ser manifesto, amado. E a Bíblia fala o que pra gente? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não faça o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estar debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, é de cara, mano. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria, excesso, amado. Excesso. Então ele fala, as obras da carne quais são? Prostituição, impureza. Se você é guiado pela carne, é isso que vai ser manifesto, amado, na tua vida. Mas se você for guiado pelo Espírito de Deus, ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, ou seja, alegria saudável, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou seja, domínio próprio. Você vai conseguir dominar suas emoções, as suas pulsões carnais, as suas emoções. Aí ele vai falar assim, ó, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então quem é de Cristo crucificou os desejos da carne. A carne fica lá presa. Amado, um crucificado. O que ele está falando aqui? O que Paulo está querendo dizer? Um crucificado. O cara está lá, está na cruz. Okay? Está pregado na mão, os pés. Ele está lá. Ele consegue fazer alguma coisa? Ele consegue descer? Ele consegue tirar uma mosca no nariz? Ele consegue coçar o umbigo? Ele consegue fazer alguma coisa? Não. Por quê? Ele está preso, está crucificado. Então, quando alguém está em Cristo e crucifica suas paixões, elas ficam lá, restringidas pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo os domina. Então, você precisa tirar da sua vista aquilo que te prejudica. Tira esse aplicativo do seu celular. Tira essas redes sociais que só te levam a pecar. Anda com pessoas santas.
Tenha uma vida robusta de oração, de meditação da palavra. Entendeu, amado? Salmo 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, 11. Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 18. Abra os meus olhos para que vejas maravilha da tua lei. O salmista fala, Senhor, abra meus olhos para que eu veja a maravilha da tua lei. Eu não quero ver a mulher imoral. Eu não quero ver a mulher com veste de prostituta. Eu não quero ver essas dançarinas. Senhor, livra-me de tamanha transgressão. Salmo 119, 37 diz, desvia os meus olhos das coisas inúteis e faze-me viver nos caminhos que traçaste. Olha que poético, amado. Eu tô falando baixo porque já tá tarde. Tô gravando esse vídeo tarde. Minha esposa já tá deitada ali. Minha filha também. Eu não quero acordá-los. Então, o salmista fala, Senhor, desvia meus olhos das coisas inúteis. Daquilo que não edifica. Daquilo que não constrói. Daquilo que não traz benefício. Senhor, desvia. Ou seja, o salmista está falando, Senhor, me ajuda, me guia, me orienta. Isso é lícito, isso é puro, isso é bom, isso é amável. Não, então tira. Desliga a TV, tira do canal, mas tira da sua vista. Você tem que fazer um pacto com os seus olhos. Jó falou isso, Jó 31, 1. Grava esse texto, memoriza. Fiz um acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Entendeu? Já falou, fiz um pacto com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. O que ele está dizendo? Eu vou até olhar, mas sem cobiça. Eu vou até olhar, mas com maturidade, com responsabilidade, sem desejo. Essa vai ser a forma. O meio. Porque o que está mais próximo do nosso processamento mental? Visão e audição. Então, o que forma o nosso processo mental é o que nós vemos e o que nós ouvimos. E dentro daquilo que vemos e ouvimos, nós falamos, moldamos o nosso comportamento. Padrão de pensamento modela comportamento. Aquilo que você vê e ouve vai modelar, vai moldar o seu ser, a sua existência. Então, amado, preste atenção naquilo que você coloca para dentro da sua mente. Filipenses 4:8 é um texto maravilhoso. Foi esse texto aqui que me libertou, amado. 1:2. O de Jó aqui 31:1 também foi um texto que eu fiz aqui verdadeiramente um pacto com meus olhos no meu processo e faço até hoje no meu processo de libertação. E esse texto aqui, Filipenses 4:8 e 9, foi um deles. Paulo fala, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Tudo que você for ver e ouvir, séries, seriados, amados, seriados hoje estão recheados de cenas pornográficas, de cenas de sexo. Então você tem que filtrar o seriado que você vê, irmão. Não é tudo que o crente pode estar vendo não, meu amado. Você tem que filtrar isso daí. É puro, é amável, é justo, é de boa fama, tem virtude, tem louvores. Se não tem, não coloque no teu pensamento. Aí Paulo fala, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Aí o Deus de paz vai estar com você. Assim você foge da imoralidade. Pastor, aonde que o sexo é legítimo? No casamento. No casamento. O sexo é lícito no casamento. Fora do casamento é prostituição.
prostituição. Lascívia, impureza e imoralidade. O sexo é lícito no casamento. O sexo é bênção. O sexo é de Deus. Foi criado por Deus com propósito para a satisfação e completude do homem e para a multiplicação da espécie. Amado, sabe por quê que a homossexualidade ela é uma abominação para Deus? Porque ela não cumpre o propósito. Qual o propósito? A multiplicação da espécie. Pega 2 homens e coloca numa ilha. Pega 2 homens com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade. Bota lá numa ilha. Bota lá numa ilha. E volta lá 40 anos depois. E vai ver quantos seres humanos vai estar lá naquela ilha. Depois você me fala. Se isso é aceitável diante de Deus. Se isso é aceitável socialmente falando até. Porque não cumpre o propósito. Pega 2 mulheres e coloca numa ilha. Com 20 anos cada uma. E volta lá depois de 40 anos. Vai ver se vai ter outro ser humano lá. Não vai ter. Sabe por que não vai ter? Porque Deus não permitiu. A multiplicação da espécie só se dá com homem e mulher, com macho e fêmea, para cumprir o propósito de Deus. Irmão, quando Deus fez o sexo, ele não virou a cara, não. Foi formando um homem, rosto, cabeça, cérebro, olho, sobrancelha, no meu caso, barba, né? A narina maiorzinha, tal, um pouquinho a mais de melanina, tal. E quando ele foi criar a genitália masculina, ele não virou a cara, não. Foi Deus que formou a genitália masculina. Foi Deus que formou a genitália feminina. E ambas funcionam como um encaixe perfeito. Para uma conexão perfeita e exata. Para a completude e satisfação de ambos. Então o sexo é lícito, é belo, é santo, é canônico, é divino, é sacro no casamento. O casamento, o sexo, as relações entre homem e mulher, ela é tão espiritual e ali é uma forma de culto, porque a cama é como se fosse um altar e o homem e a mulher ali é como se fossem os sacrifícios oferecidos a Deus. E quando a mulher é virgem e o homem também, e eles ambos ali vão consumar o casamento, ali é o derramamento de sangue, ali é um pacto sendo feito, é um culto sendo oferecido. Por isso que toda relação ilícita, quando ela ocorre, ali é uma relação espiritual que ocorre e espíritos imundos entram naquela relação. Da mesma forma que Deus recebe um casamento bíblico, conforme diz a palavra de Deus, Deus ele faz parte daquela união. Mas quando aquela união não cumpre o propósito de Deus, Satanás e demônios entram naquela união. Então, o sexo é lícito no casamento. No casamento de um homem e de uma mulher. De um macho e fêmea. 1 Coríntios 7, versículo 1 em diante, Paulo falou: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não tocasse em mulher. Paulo fala, bom seria que o homem nem tocasse. Mas ele fala, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante um certo tempo, para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo. Ou seja, se você quer fazer uma consagração mais forte, mais robusta, para se aplicar a oração, a consagração, a santificação, e você quer se abster-se até um pouco de relação sexual, converse com seu cônjuge, entre em acordo, façam isso, mas Paulo fala, não por muito tempo. E o muito tempo aqui,
Cabe a cada um estabelecer esse muito tempo. 3 dias, 4 dias, 5, 7, no máximo. Cada um escolhe o seu tempo. Mas Paulo fala, não por muito tempo. Não vai meter na maluquice de falar, vou ficar 30 dias de jejum. Loucura, demônio vai entrar. Loucura, Satanás vai invadir esse casamento. Marido e mulher que dorme em cama separada, mano. Tá errado isso. A mulher dorme na cama, o marido no sofá, na sala. Tá errado isso. 2, 3, 4, 5 semanas sem ter relações regulares. Tá errado isso. Demônio vai entrar. Paulo fala, olha só, depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de não terem domínio próprio. Se um casal não nutre relações sexuais regularmente, querendo ou não, a pessoa não vai conseguir se controlar. E Satanás ele vai ter legalidade de entrar nesse casamento e ele vai tentar um ou outro a queda, a cometer o adultério, a traição, a prostituição, a masturbação. Por quê? Porque foi incontinente, não foi sábio o suficiente, não vigiou o suficiente, não cumpriu os seus votos o suficiente. Quero fazer um jejum? Sim, tenho que entrar em acordo. Eu não posso fazer isso de maneira unilateral, sem comunicar minha esposa, sem minha esposa me comunicar. Temos que entrar em acordo, não por muito tempo. E depois se una novamente. Se una novamente. Repito Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Puro, amado. Puro. Casamento puro, bíblico. Você, jovem, se santifique. Vai evangelizar. Se entregue à obra de Deus. Vá para as ruas pregar o evangelho. Vai nas ruas evangelizar. Vai nos hospitais orar pelos enfermos. Vai nos centros de recuperação. Se dedique à obra de Deus. Pregue na sua igreja. Pregue na rua. Pregue nos centros de recuperação. Vá nos hospitais. Asilo. Faça visita. Ore. Vá no monte. Se consagre. Seja útil à sua congregação. Se organize. Trabalhe. Tenha uma boa profissão. Construa uma boa casa. Escolha debaixo de oração e sabedoria. Não vá só pelo corpo da madame, amado. Vá pelo caráter da pessoa. E ore ao Senhor para que o Senhor te dê a esposa que você tanto deseja. E aí você pode ter suas relações sexuais lícitas dentro do matrimônio, dentro do casamento. De maneira saudável, salutar, pura, santa, entre sua esposa e você, entre seu esposo e você, ambos se descobrindo, ambos se entregando, ambos se conhecendo e fugindo de toda sorte de maldição, de imoralidade que pode destruir um casamento, uma família. São essas dancinhas, mano, tem destruído jovens, homens, mulheres. Mas se a gente souber utilizar os meios da graça, os mecanismos, jejum, faça jejum, abstenha-se, mate a sua carne, crucifica a sua carne, diga para a sua carne que quem manda é você e o Espírito de Deus. E Deus vai te conferir graça. Amém, amado? Eu espero que esse conteúdo possa ter sido relevante para você, possa ter te edificado. Já falei bastante, fui além daquilo que eu imaginava falar, mas eu espero que esse conteúdo possa ter te abençoado. Amém, amado? Que ele possa te libertar, que ele possa te trazer luz, que ele possa marcar a sua história. Amém? Se de alguma maneira esse conteúdo foi relevante para você, deixa lá nos comentários, fale alguma coisa, escreve alguma coisa ali, que possa ter te acrescentado, possa ter te edificado, possa ter te elucidado. Não tenha vergonha. Pelo contrário, a sinceridade Deus ama. Deus ama
aquele que abre o seu coração e expõe, como diz a palavra, Provérbios 28:13, o que confessa e abandona, o que confessa e deixa alcança do Senhor misericórdia. Então, o que confessa, o que explana, o que se expõe e deixa o pecado, abandona, alcança do Senhor a misericórdia. Tá bom, amado? Eu quero terminar com uma oração, orando por pessoas que têm esse tipo de problema, que têm dificuldade com pornografia, com masturbação, com adultério, toda sorte de desgraça que o sexo não bíblico causa. Pessoas que têm desejo por pessoas do mesmo sexo, pessoa que tem essa dificuldade, que sofreu ou sofre com isso. Eu quero orar pela tua vida. Que Deus te liberte, que Deus te sustente, te confira graça e você possa vencer e ter uma vida saudável, tranquila em Deus. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, uma vez mais diante de Ti, Senhor, em oração, clamando pelo Teu Santo Espírito. Espírito Santo esse que, onde está o Espírito do Senhor, diz a Tua palavra, aí a liberdade. Senhor, e quantas pessoas são cativas, Senhor, da pornografia, quantas pessoas são cativas, ó Pai, ó Deus da masturbação, do olhar indevido, da cobiça, ó Deus de pensamentos impuros até com irmãs da igreja, Senhor, dentro da igreja, tendo pensamentos perversos, malignos, compulsões. Ó Deus, por favor, tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Auxilia, Senhor, esse homem, Pai, que tem esse problema. Deus, que ele possa vencer pela força do Teu Espírito. Deus, esse jovem que tem caído constantemente, Deus, no vício da pornografia. Senhor, viciado, Senhor, olhando essas mulheres, Senhor, nesses aplicativos, seja ele qual for, no Quai, no TikTok, no Instagram, ó Deus, nas redes sociais, nos sites pornográficos. Senhor, auxilia esse jovem, liberta ele desse mal. Ó Jesus, liberta. Liberta ele, Senhor. Liberta essa menina, Jesus, que está confusa com as suas emoções, seus sentimentos. Oh, Senhor, está viciada, Deus, em vídeos eróticos e tem sofrido e tem escondido, Senhor, esse pecado. Um pecado que faz com que a pessoa se sinta suja, impura. Oh, Deus, com sentimento de culpa. Senhor, derrama graça o suficiente para isso, para que essa pessoa se sinta perdoada, amada, liberta pelo poder do Teu Espírito. Ô Espírito de Deus, esse jovem, Senhor, que tem atração por pessoas do mesmo sexo, Senhor, ele luta dentro de si com essas emoções, com esses sentimentos, Senhor. Ô Deus, tenha piedade. Ô Senhor, quebra esse cativeiro, Deus. Tira, Senhor, essas algemas, que essa pessoa possa ser liberta, salva, curada e perdoada pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Santo Deus, perdoe, Senhor, a nossa nação, uma nação tão imoral, uma nação que exala a iniquidade, Senhor, e bebe o pecado como se fosse água, Senhor. Tenha piedade. Senhor, a nossa nação é conhecida como o país do carnaval, como o país que festeja a carne. Jesus, que a gente possa mudar esse quadro, essa perspectiva, que a nossa nação venha a ser conhecida como o país da moralidade, da justiça, da santidade, da pureza, Senhor, da retidão. Muda, Senhor, muda. Muda, Senhor, esse quadro de meninas que estão engravidando, Senhor, antes da hora, com 13 anos de idade, 14 anos de idade, 15, 16. E hoje são mães solteiras porque não esperaram no Senhor, não esperaram no tempo adequado. Esses jovens, Senhor, que já têm 2, 3, 4 filhos e não se responsabilizam, Senhor, pelos seus filhos, porque não esperaram em Ti, não tiveram a devida paciência, não se estruturaram emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Tenha misericórdia, Senhor. Guarde, Deus, nossa geração, nossos filhos. Guarde as igrejas de tamanha transgressão, Senhor. É o que eu oro e suplico a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa ter te abençoado, amém, amado? Possa te fortalecer
e te libertar de tamanha transgressão. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Fique na paz. Eu estou. Fui.